celestes, vosso Pai celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir entendimento da tua palavra, revelação da tua palavra, compreensão, ó Pai. Que o teu Espírito Santo ministre sobre todos os ouvintes agora, nós que estamos aqui na primeira igreja e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Ó Pai Todo-Poderoso, que esta palavra possa produzir o resultado para o qual ela está sendo falada. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta manhã é Vencendo na Pós-Modernidade. Irmãos, eu quero iniciar com uma leitura em 1 Pedro 5,7 como introdução. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é um grande mal-estar físico e psíquico. Ela é uma aflição, uma agonia, desejo veemente e impaciente. A ansiedade fala do futuro, fala daquilo que está planejado, daquilo que está para vir. Quando a palavra de Deus diz que nós não podemos ser ansiosos, porque está claro aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos acreditar no cuidado de Deus para com a humanidade, para com a terra e para com cada um de nós. Esta bênção de Deus, que Deus provê para a humanidade, só consegue enxergar e entender quem tem fé em Deus, ou seja, quem acredita que Deus existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. A pessoa que não tem fé, ela não consegue entender o cuidado de Deus. A pessoa que não tem fé, ela tem ansiedade. Por quê? A ansiedade, ela quer trazer para o presente um resultado. Ela quer fazer as coisas acontecerem no aqui e agora. A ansiedade, ela é contra a paciência, ela é contra a fé, ela é contra você acreditar no cuidado de Deus. E o que acontece? Como nós vivemos uma sociedade depois da modernidade, nós temos acesso a muitas coisas que a maior parte dos seres humanos que já viveram nesse mundo não tiveram. Um exemplo só: eletricidade. Esta possibilidade de eu estar falando no sistema de som é por causa da eletricidade. Você já imaginou se hoje nós não tivéssemos a eletricidade? Praticamente as indústrias iriam parar, nada iria funcionar, porque a eletricidade é algo que nós temos no nosso tempo, mas os nossos antepassados, os seres humanos, não conheceram o que é a eletricidade. Então, baseado nisso, nós temos acesso a muitas coisas, nós temos acesso a muitas informações, e isso acaba gerando, de uma forma natural, a ansiedade em nós. Nós passamos a querer resolver as coisas,
nós queremos que acabe rápido, nós queremos que chegue rápido, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, porque como a velocidade para nós é bem mais rápida do que dos nossos antepassados, a nossa tendência é querer resolver tudo cada vez mais rápido e cada vez mais com mais agilidade. Isso faz mal. A ansiedade faz mal, porque causa, como vocês viram aqui, um mal-estar físico e um mal-estar psíquico, ou seja, no sentimento. A pessoa está sempre com um sentimento ruim, nada para ela está bom, e aquilo vai se desenvolvendo e crescendo cada vez mais, até que vem as crises, onde as pessoas não conseguem às vezes sair, não conseguem pensar, porque tudo para elas fica difícil de entender. E isso é tudo fruto desse monte de coisas que nós adquirimos para o nosso próprio bem-estar, porém que acabam fazendo mal. As pessoas do passado que viajavam a cavalo, elas demoravam dias, às vezes meses, para chegar no local. E isso não era ruim. Por quê? Porque elas conversavam, elas iam devagar, elas tinham mais paciência, porque não adiantava correr, porque se corresse o cavalo ia ficar fraco, ia machucar o cavalo. Então tem um ritmo. O cavalo tem um ritmo. Agora o automóvel não. O automóvel, a pessoa quer acelerar. Ela quer ir o mais rápido possível, quer chegar no menor tempo, porque não tem mais aquela relação que o homem tinha com o animal. Olha, eu não posso forçar o animal, eu não posso maltratar o animal. E tudo isso trouxe para nós essa questão da ansiedade exacerbada. É uma ansiedade muito grande e as pessoas estão mergulhadas nisso. Porém, a palavra de Deus nos fala o contrário. Nós precisamos, mesmo nesses dias que nós estamos vivendo, continuar acreditando no cuidado de Deus. Nós precisamos continuar acreditando na bênção de Deus. Nós precisamos continuar tendo fé. Agora, será que adianta ser ansioso? Será que adianta ser ansiosa? Eu trouxe um exemplo agora bíblico para vocês entenderem como as coisas funcionam de acordo com o olhar de Deus. Este exemplo bíblico é uma profecia referente ao rei Ciro. Essa profecia, ela foi proferida 200 anos antes e aconteceu aproximadamente 200 anos depois. O cumprimento dessa profecia está em Esdras, no capítulo 1, versículo 1 e 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é de Judá. Você veja, aqui é o cumprimento desta profecia. Agora nós vamos passear pelas profecias. Voltando um pouco, vamos lá para Jeremias. Então nós estamos voltando no tempo, mas adiantando a nossa Bíblia. Voltando no tempo, quando Jeremias falou, e olha que Jeremias falou depois de Isaías. Então Jeremias, no capítulo 25, no versículo 12, é a primeira leitura. Jeremias capítulo 25, versículo 12. Veja só. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo. Então, esta profecia contra a Babilônia, ela também já tinha se cumprido. Jeremias também, no capítulo 29,
E nós vamos ler aqui o versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então, profecias de Jeremias acontecendo. O cativeiro durou 70 anos. Isso foi profecia antes mesmo deles irem para o cativeiro. Agora, nós vamos para Isaías, no capítulo 45. Isaías, capítulo 45, nos versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Olha o que nós estamos fazendo. Agora vamos aqui mesmo, Isaías, capítulo 46, versículo 8 em diante. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde as terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Tá vendo a palavra de Deus? Agora volta um pouquinho aí, em Isaías 44, 28, que diz assim, olha, 44, 28. Quem diz de Ciro: ó meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo funda-te. 200 anos antes, aproximadamente, Deus falou o nome do imperador da Pérsia, 200 anos antes. E ele disse: o que eu quero, eu farei. Preste atenção, se Deus falou 200 anos antes, e aconteceu exatamente como ele falou, onde entra a ansiedade na perspectiva de Deus? Em lugar nenhum. Onde entra esse sentimento de que, o que vai ser do futuro, o que vai ser daqui? Irmã, pelo amor de Deus, entenda, o futuro está nas mãos de Deus. Então não tem como você entrar no futuro. Nós precisamos compreender a palavra de Deus e entender o que nós lemos na introdução. Ele cuidará de vós. É isso que nós temos que entender. Irmãos, a palavra de Deus, ela mostra claramente, só que nós não podemos ser apenas ouvintes esquecidos, mas nós temos que ser ouvintes praticantes. Salmos capítulo 115, Salmos capítulo 115, versículo 3, veja só: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O Senhor só faz a sua vontade. O Senhor só faz aquilo que Ele quer fazer. Ele só faz aquilo que Ele tem vontade de fazer. E nós temos que entender e receber o bem de Deus na nossa vida. Nós não podemos viver ansiosos pelas coisas. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 12,
Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós estamos aqui nos versículos 25 e 26. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Ele está dizendo, se você não pode aumentar 10 centímetros de altura, você não tem como crescer 10 centímetros de acordo com aquilo que você quer. Então por que nós estamos nos preocupando com as coisas que nós não temos condições de chegar até elas? Não há necessidade de se preocupar. Você precisa crer que o Senhor tem cuidado de vós. Porque essa ansiedade, ela tem que ser lançada sobre o Senhor. Essa expectativa tem que ser lançada diante de Deus. Aqui mesmo em Lucas, no capítulo 2, no versículo 48. A palavra de Deus, ela nos diz assim: e quando viram, maravilhavam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Jesus, ele subiu aos 12 anos com Maria e José até a cidade de Jerusalém para poder estar ali com eles pela primeira vez. E quando Jesus, ele viu que o seu pai entrou por um lado, a sua mãe pelo outro, ele foi e estava assentado, ensinando com os doutores. Mas os seus pais não perceberam. A mãe achava que Jesus estava com José. José achava que Jesus estava com Maria. Só que quando eles se encontraram na volta, aproximadamente 3 dias de caminhada, José olha para Maria e pergunta: cadê seu filho, Maria? Ela fala: ué, não está com você, José? Eu pensei que você estivesse cuidando do seu filho. Não, ele não está comigo, ele também não está comigo. Aí eles começaram a perguntar para os parentes: Jesus está com você? Não, ele não está. E eles retornaram para Jerusalém e começaram a procurar. E eles encontraram Jesus no meio dos doutores, falando da lei, ouvindo e falando e colocando a sua sabedoria. E aí Maria fala: meu filho, nós ansiosos te procurávamos. E a resposta que Jesus entrega para ela é uma resposta assim, até complicada. Ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ou seja, eu estou cuidando das coisas do pai. Então a ansiedade de José por achar Jesus, a ansiedade de Maria por achar Jesus, não tinha razão. Porque, presta atenção, o anjo anunciou, o anjo disse a Maria, o anjo disse: o que nascerá de você será chamado Filho do Altíssimo. Ou seja, quem é que está cuidando dele? É o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. Mesmo que ele ainda era uma criança, a preocupação de pai e mãe existe. Porém, nós temos que entender que acima do pai e da mãe existe o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então, se você colocou o seu filho nas mãos de Deus, se você colocou suas filhas na mão de Deus, entenda, Ele é poderoso para tomar conta, Ele é poderoso para cuidar. O Senhor tem cuidado de vós. Então não gere isso em você, porque você vai ficar doente fisicamente, doente psicologicamente, e as coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito, e nada vai mudar, porque nós precisamos entender isso e receber isso. O Senhor tem cuidado de nós. Jesus, ele não gostava dessa coisa da ansiedade. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 11. Marcos 13, 11. Hoje vocês estão recebendo overdose de Bíblia. Vamos ver se funciona. Marcos 13, 11 diz assim: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais,
mas o Espírito Santo. Então nem para aquilo que eu vou falar, ai Senhor, eu vou estar em tal lugar, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Eu não sei como chegar, eu não sei como falar. Não se preocupe, você está nas mãos de Deus, o Senhor cuidará de vós, e tudo que você tiver que falar, você falará. Não se preocupe, não fique ansioso nem ansiosa até pelo que você for falar. Jesus falou, você não pode ter nem ansiedade por aquilo que você vai falar, você tem que estar tranquilo, você tem que estar em paz. Irmãos, para quem fala fácil e tem um raciocínio rápido, às vezes falar não é problema, mas tem pessoas que têm um pouquinho de trava e não conseguem falar. Eu não falava, eu não cumprimentava, não cumprimento até hoje, mas eu não falava com as pessoas, assim, igual falar na escola, falar com os coleguinhas, ou falar em público. Eu era uma criança que praticamente era muda, eu nunca gostei de falar, nunca gostei de conversar, mas quando eu comecei a falar, quando eu comecei a ler a Bíblia, e as irmãs pediam para eu ler, você tem que entender o seguinte, quem fala é o Espírito Santo. Eu sei, dentro da minha mente é assim, eu não tenho nada para te falar, nada, mas nada mesmo, nem vontade de falar com você eu tenho. Então se eu estou aqui, coloca uma coisa na sua mente, é o Espírito Santo que quer falar com cada um de nós. Quando eu assisto toda vez essas mensagens que eu gravo aqui, já tem muitos anos, eu assisto todas, e eu fico me ouvindo falar, e falo, rapaz, sou eu mesmo que estou falando, né? Porque eu não tenho vontade de falar com ninguém, eu não tenho, a minha vontade de falar é 0,000, tem nada para falar, para perguntar, para saber, não tem interesse nenhum, interesse zero, mas eu falo do quê? Daquilo que o Espírito de Deus quer que seja falado. Então, quando o Senhor olha e vê um instrumento, e vê uma pessoa, e fala assim, olha, eu vou te usar, então eu já entendi isso funciona na minha vida, eu nem me preocupo com o que eu vou falar, e eu também nem me preocupo se eu vou agradar ou não, porque eu não tenho vontade de falar, eu não estou aqui para falar, eu não estou aqui para dizer nada, eu não estou aqui para mandar um recado, mas o que eu entendo? O Espírito Santo, ele fala através de nós, então nem para falar você precisa se preocupar, porque se você tiver que falar, você vai falar, e você depois vai falar, nossa, eu falei tudo isso, eu nem me preparei, como que eu falei isso? Vai ser o Espírito Santo na sua vida, então não fica nem ansioso procurando palavras, não fica nem ansiosa procurando palavras, porque nada disso pode alterar a obra de Deus nas nossas vidas. Vamos continuar a overdose de Bíblia. Salmos, capítulo 46, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Muitas pessoas, elas falam assim, não, eu creio, eu acredito. Eu acredito que foi Deus que me colocou aqui. Eu acredito que foi Deus que me colocou nessa família. Eu acredito que foi Deus que me colocou nesse trabalho. Eu acredito que foi Deus que me colocou. Ela fala, mas ela não acredita de verdade. Porque quando vem qualquer coisinha, ai meu Deus, ai, o que será que vai acontecer? Ai, olha, fulano está aí. Ai meu Deus, será que ele veio falar alguma coisa comigo? Ai Senhor, Senhor. Aí a pessoa começa a suar, começa a ficar, ué, mas não foi Deus que te colocou lá? Não foi Deus que te deu a oportunidade? Então fica tranquila, fica tranquilo. Preste atenção numa coisa, irmão, eu só estou em qualquer lugar porque Deus permitiu. Você só está em qualquer lugar porque Deus permitiu. Então não deixe a ansiedade tomar conta da sua vida para nada, para nada. Você não tem que ficar ansioso para nada. No texto principal, nós vamos ver que o Senhor fala assim, olha, arranca toda essa ansiedade da sua vida. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos,
ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, não vos inquieteis. Não fique ansioso. Ai, meu Deus, o que vai ser de mim amanhã? Ai, o que vai ser do fulano? Deixa Deus tomar conta, irmão. Você não tem fé, irmã? Então deixa Deus tomar conta. Será que nós vamos querer ser Deus agora? Porque não pode acontecer tal coisa. Deixa acontecer. Se tiver que acontecer, é porque Deus está dirigindo, Deus está trabalhando. Entenda, quando nós queremos resolver, quando nós queremos fazer as coisas, muitas vezes nós estamos fazendo o errado e não o certo. Então vamos dizer: Senhor, eu vou me aquietar, Tu és Deus. Aquietai-vos e sabei, Ele é Deus. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir